Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Química. Se você não assistiu às aulas anteriores, é muito importante que você assista. Essa é a terceira aula sobre o estudo dos gases. Nas aulas anteriores, nós aprendemos, por exemplo, que o comportamento de um gás é regido por variáveis, que são as variáveis de estado: temperatura, pressão e volume. O detalhe é que quando nós estudamos esse assunto nas aulas anteriores, sempre que nós alterávamos duas dessas grandezas, uma permanecia constante. Quando eu alterava a temperatura e o volume, por exemplo, a pressão permanecia constante. Mas e se eu tiver uma situação em que temperatura, pressão e volume sejam alterados simultaneamente? Bom, nesse caso, nós iremos estudar um outro tipo de comportamento, onde nós estudamos a equação geral dos gases. Então, vamos ver um exemplo. Então, pessoal, a equação geral dos gases é utilizada em transformações gasosas em que ocorrem simultaneamente variações de pressão, volume e temperatura. O detalhe é que essa equação mantém a relação de proporcionalidade entre pressão, volume e temperatura, ou seja, a equação geral dos gases resume em uma única equação tudo o que nós estudamos na aula anterior. Mas para que você entenda realmente essa equação, é importante resolvermos um exercício. E para esses exercícios, nós utilizamos essa fórmula que vocês estão vendo aí. Pressão inicial vezes volume inicial, dividido por temperatura inicial, é igual a pressão final vezes volume final, dividido por temperatura final. Então, vamos ver uma questão. A questão diz o seguinte: a atmosfera é composta por uma camada de gases que se situa sobre a superfície da Terra. Imediatamente acima do Sol, localiza-se uma região da atmosfera conhecida por troposfera, na qual ocorrem as nuvens, os ventos e a chuva. Ela tem uma temperatura aproximada de 10 km. A temperatura do seu topo é cerca de menos 50 graus Celsius e sua pressão é de 0,25 atm. Se um balão resistente a altas pressões, cheio com gás hélio, até um volume de 10 litros, 1 atm e 27 graus Celsius, for solto, o volume deste balão, quando chegar ao topo da troposfera, será de... Primeira coisa que a gente precisa observar, gente, é que aqui nós estamos trabalhando com as três grandezas variando, né? Volume, temperatura e pressão. O gás hélio, que é o gás citado, quando ele está na atmosfera, ele tem um volume de 10 litros, uma pressão de 1 atm e a temperatura de 27 graus Celsius. Essas informações nós podemos encontrar aqui na própria questão. O que a questão quer saber é o seguinte: se eu soltar esse balão, quando ele chegar lá na troposfera, sabendo que eu tenho uma pressão de 0,25 atm e uma temperatura de menos 50 graus Celsius, qual será o novo volume desse gás? Então observe que variou tudo: pressão, temperatura e volume. Exatamente por isso que eu irei utilizar a equação geral dos gases. Nas questões que vimos na aula anterior, em todas elas, sempre alguém permanecia constante. Uma hora era a pressão, outra hora era o volume e em outra questão a temperatura. Agora todas variam. Por isso, nós precisamos utilizar esta fórmula. Então, vamos agora simplesmente inicialmente substituir, né, quem é pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Esses dados estão aqui na questão, né? O volume inicial, que é justamente do gás hélio na atmosfera, é 10 litros. A pressão inicial, 1 atm. E a temperatura inicial, 27 graus Celsius. Lembrando sempre que nós precisamos converter para Kelvin. E aí é só somar com 273, que vai dar 300 Kelvin. Na próxima aula você vai entender por que a importância de converter para Kelvin nesse assunto aqui. Nós não podemos encontrar o volume final, a questão não fornece o volume final, porque é justamente aquilo que ele está pedindo, né? Ele quer saber o volume deste balão quando chegar ao topo da troposfera. Então, o volume final não tem como a gente encontrar nas informações da questão. É o que nós vamos encontrar utilizando a fórmula. A pressão final ela é 0,25 atm, também aparece aqui na questão. E a temperatura final é menos 50 graus Celsius, que eu converti para Kelvin e deu 223 Kelvin.
Qual o detalhe aqui, pessoal? Eu quero encontrar o volume final. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou isolar o volume final. Quando eu fizer isso, quando eu isolar o volume final, essa temperatura final aqui, que estava dividindo, vai passar multiplicando. E a pressão final, que estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, essa equação ela vai ficar exatamente aqui, ó. Desse formato, né? Volume final é igual a pressão inicial vezes volume inicial, vezes temperatura final, que eu passei, ela estava dividindo, eu passei aqui multiplicando, é igual a pressão final, que estava aqui multiplicando, eu passei para cá para dividir, vezes temperatura inicial. O que a gente precisa fazer agora? Substituir esses valores que a gente já encontrou na própria questão. Então, vai ficar assim, ó. Volume final é igual a 1 atm, que a gente descobriu que era a minha pressão inicial, vezes 10 litros, que é o volume inicial, vezes 223 Kelvin, que é o que? Olha, a minha temperatura final, que eu também encontrei na questão, dividido pela pressão final, que é 0,25 atm, vezes a minha temperatura inicial, que era 300 Kelvin, conforme eu descobri no enunciado da questão. Então, basicamente, o que eu preciso fazer agora é resolver essa equação. Vou multiplicar 1 por 10 por 223 Kelvin e vou dividir esse resultado por 0,25 vezes 300. E o volume que você irá encontrar vai ser igual a 29,75 litros. Esse vai ser o volume final do gás hélio quando chegar lá no topo da troposfera. Então, basicamente, pessoal, o que vocês precisam fazer em questões como essa é encontrar essas variáveis, pressão, volume e temperatura, depois isola a variável que você quer encontrar e substitui os valores. É isso aí, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.